Não, eu acho que também tem tipo, uma coisa complicada, assim, sabe? Porque quando às vezes você começa a voltar no tempo, né, com a sua memória, assim, às vezes os momentos ruins parecem piores e daí os momentos bons parecem melhores, né? E eu acho que isso acontece muito por causa de como o nosso cérebro reconstrói a memória, né? Eu vi recentemente um documentário que se chama Explicando a Mente, né? Tem um episódio especial nesse documentário, né? Que é uma minissérie, que fala sobre a memória, né? E como o nosso cérebro faz para reconstruir ela. Então, ele pega todas essas sensações que você teve, físicas, né? De cheiro, da sua visão, do que você escutou. E quando ele vai tentar reconstruir depois, ele tenta encaixar todas essas coisas que você sentiu. E se você não conseguir encaixar direito, ele preenche os vácuos, esses espaços, com memória, com uma imaginação, entendeu? Então, isso é muito louco, né? Porque às vezes um momento pode acabar mudando do que na verdade ele era, né? E tem o contrário disso, que eu acho que é mais perigoso, né, Luiz? Que é quando o cérebro, ele ameniza a ponto de fazer com que você tenha saudade de um determinado momento, ou se lembre de um determinado momento, de uma maneira muito mais leve do que ele realmente foi, né? A gente pega aí, por exemplo, um relacionamento entre duas pessoas, né? Aí você pega as pessoas se separaram, brigaram, tal, né? E dali a pouco um sente saudade do outro, tal, e aí vai começar a reconstruir esses momentos que foram difíceis, que foram de briga, de discussão. O cérebro tem uma capacidade de filtrar isso e transformar tudo isso numa lembrança boa. É perigoso isso também, né? Não só acentuar os momentos que já foram difíceis, mas também atenuar os momentos que foram difíceis. É muito louco também, porque eu lembro que eu passei 3 anos no quartel, né? Eu fui soldado por 3 anos, né, no quartel. E até hoje eu sonho que eu tô no quartel. E vou te falar, eu acordo muito mal, cara, sabe? Acordo muito mal, assim. Oh, meu Deus do céu, não, né? Foi um período ruim? Não foi um período totalmente muito bom para mim, né? Mas hoje eu lembro algumas coisas com leveza. Eu lembro com uma leveza. Mas eu sei que essa leveza não é real, não é verdadeira. É uma leveza que já está filtrada pelo meu cérebro, talvez amortizado, né? Anestesiado, numa memória escolhida pelo cérebro, que diz assim, olha, isso sim, isso não, isso sim, isso não, isso sim, isso não. Né? Muitas vezes a nossa memória é seletiva. Né? Muitas vezes a nossa memória é seletiva. E a memória seletiva para o bem, ou para o bem ou para o mal, né? Pode construir uma lembrança que também é uma lembrança seletiva, é uma lembrança que talvez não retrate muito bem o real, né? A verdade. Aliás, que palavra difícil essa, né? A verdade é uma palavra muito difícil. Nossa, meu, isso é muito louco, né? Porque você acha que você tem toda uma segurança nisso, né? De você ter essa realidade, você não sabe de nada, né? E o pior de tudo é o que você sabe, às vezes, um fato que você começa a saber num instante, você pode esquecer depois, né? Olha só que louco que é isso, quando a gente pensa nessas pessoas que foram abusadas sexualmente, né? Que o cérebro, ele estabelece um bloqueio de memória que a pessoa, ela vai conseguir compreender que ela passou por uma situação traumática de abuso sexual, por exemplo, né? Depois de muito tempo, depois de a memória se ajustar, se organizar. Muitas pessoas conseguem isso apenas com terapia, né? Para você ver como o cérebro que define a memória, o cérebro que define a memória. O Bergson,
eu tô olhando aqui o livro dele aqui, ó, tô olhando para minha biblioteca, tô vendo ele aqui, olhando para mim o livro. O livro chamado A Memória, do Bergson, ele faz uma figura muito interessante que são movimentos centrífugos e centrípetos, né? Que o movimento de memória pode ser expansivo ou para dentro, né? Ele pode ser um movimento que deflagra a memória, que mostra o fato, que apresenta, ou pode ser um movimento que obscurece a memória, né? E isso é o cérebro. Não é assim, agora eu não quero mais lembrar de tal coisa. Agora eu quero lembrar exatamente do que aconteceu há 15 anos atrás, quando eu tive um problema. Não é assim, né? Muito da memória também é um pouco de reconstrução. E nesse caso, novamente, né, falando, a fotografia é uma ferramenta importantíssima para isso. Eu penso na importância da fotografia pela essa memória, acaba surgindo muita coisa relacionada à cultura mexicana no pós-morte, porque eles valorizam muito a questão da memória dos seus antepassados, e que, tipo, os antepassados precisam da sua memória para que eles estejam bem no pós-morte. Exatamente. Mas, na verdade, olha só, né? A gente vive muito desse dilema, né? Em especial com relação a essa questão da morte. É uma questão muito característica, né? Porque você passa por alguns cemitérios, por exemplo, que existem monumentos, né? O Cemitério da Consolação, por exemplo, aquilo ali é uma galeria de arte a céu aberto, né? São monumentos. Monumentos para quê? Para lembrar, para não morrer, para não esquecer, né? Pessoas gastam dinheiro, inclusive, comprando espaços em cemitérios para garantir que aquele monumento vai estar lá sendo o marco de lembrança daquela pessoa. E também não é novidade nenhuma para vocês, né, que quando a gente vai ao cemitério, nós encontramos em algumas lápides a fotografia da pessoa. Ainda se alimenta essa prática, né? Então as pessoas vão lá e colocam a fotografia da pessoa, né? E isso é muito forte, né? Essa relação com a necessidade de não se esquecer, né? De lembrar. O Adorno, Theodor Adorno, que também é exemplo do Walter Benjamin, é um frankfurtiano, ele tem um texto muito interessante, muito bacana, que deve ser lido, chamado A Educação Após Auschwitz, né? Que é um texto que clama para que nós não nos esqueçamos de Auschwitz, né? Para que Auschwitz não se repita. Então a gente precisa lembrar. Por isso que Auschwitz está de pé até hoje lá. Auschwitz está lá de pé. As pessoas vão lá para visitar, né? Para ver. E é importante isso, porque olha só, né? Recentemente a gente não teve aí um monte de gente negando o nazismo, negando o Holocausto, né? Então a gente precisa muito... a gente precisa de tudo, da fotografia, da imagem, de tudo, para documentar, de fato, algo que aconteceu, né? E que talvez os filhos de vocês, os netos de vocês, não tenham essa questão tão clara assim, né? Porque quando a gente abre o livro e vê lá a Revolução Francesa, a Revolução Francesa nada mais é para nós do que um amontoado de pinturas. Por exemplo, eu vejo aquela célebre pintura do Delacroix, né, que é a liberdade, né, empunhando a bandeira da França, né, e vários homens estirados no chão, outros atrás dela, tal, ela com os seios para fora, a liberdade, né? Eu olho para a Revolução Francesa foi aquilo, mas para as pessoas que viveram a Revolução Francesa não foi. Não teve aquele clima romântico, né? Aquela ideia de uma mulher desnuda levantando uma bandeira e dizendo fraternidade, igualdade, liberdade. Não, foi sangue derramado, né? Que a gente não pode esquecer. A guerra, né, é algo que precisa estar sempre ali, ó,
martelando para que não aconteça de novo. E nesse sentido, a imagem é uma ferramenta extremamente forte. Eu acho que a imagem é a ferramenta, né? Para fazer com que a gente não... Porque os relatos vivos, eles obviamente têm prazo de validade, né? Dificilmente você vai encontrar agora vai encontrar bem debilitado um judeu que tenha sofrido com o Holocausto, né? Para narrar. Então a gente precisa ter a imagem precisa mostrar, né? Então isso é muito importante, muito significativo aí nesse sentido, a presença da imagem, em especial da imagem fotográfica, para mostrar que de fato aquilo aconteceu, aquilo foi verdade, né?